Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Nossa leitura se encontra no livro de Êxodo, capítulos 21, 22, 23 e 24. Então, hoje são 4 capítulos. Vamos iniciar então nossa leitura falando um pouquinho sobre as leis que foram dadas, ao povo de Israel. Então, o capítulo 21 diz assim: são estes os estatutos que lhes porais. Então, Moisés recebe leis complementares, aos 10 mandamentos. No verso 2, vai falar sobre os escravos. Então diz: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Então, perceba que Deus provê ali a libertação do escravo, para que seja feita ali uma espécie de justiça social, de libertação, para que a terra de Israel encontre um certo equilíbrio entre as relações, inclusive relações de posse, entre as pessoas. Então, você poderia ter escravo por 6 anos, no 7º você deveria libertar essa pessoa dentro das condições a que ela chegou para você. Então, se solteiro, solteiro; se casado, casado; se com bens, sai com bens; se sem bens, então ele sai sem bens, Bom, e a partir do verso de número 7 fala do homem que vende a filha como escrava, provavelmente para pagamento de dívidas. Diz assim no verso 8: se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Perceba que foi exatamente isso, aqui está falando de uma moça, mas foi exatamente isso que aconteceu na vida de José. Ele foi vendido como um resgate, ele foi vendido para um povo estranho. Atenção ao verso 10, que diz assim: se ele der ao filho outra mulher, então se esse senhor dessa mulher que ele comprou como escrava para o filho, se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Perceba aqui, irmãos, que essa lei, ela tem o seu tempo. Ela é no tempo da poligamia, em que as pessoas viviam com outras mulheres, mas ela não tem por princípio ser uma lei revolucionária, de acabar com essa instituição. Não, a Bíblia tolera no Antigo Testamento por certo tempo. No Novo Testamento, essa ideia da poligamia, ela é abolida. Então, mas perceba que ainda no Antigo Testamento, apesar de não abolir esse relacionamento da poligamia, ela institui medidas de proteção à mulher, que é o elo mais fraco dentro desse relacionamento, no passado, dentro daquela cultura. Então, o homem poderia ter várias mulheres? Sim, desde que não negligenciasse uma delas, desde que a primeira continuasse recebendo a mesma porção de mantimento, sem diminuir nem em suas vestes, nem em seus direitos conjugais, ou seja, a atenção precisava continuar sendo dada, o que inviabiliza, em certo sentido, a poligamia, porque para ser polígamo, para você ter várias mulheres nesse tempo, você precisaria então ter uma certa riqueza. Ou seja, a lei não proíbe a poligamia, mas de um certo modo ela acaba restringindo o seu uso, o seu efeito, acaba quase por excluí-la, porque só poderia ser praticada por quem tivesse o dinheiro para sustentar outras mulheres. E além disso, cria um mecanismo de proteção para essa mulher dentro desse relacionamento. Então ela tenta ali trazer pelo menos um padrão de justiça para esse relacionamento. A partir do verso 12, nós entramos na questão da proporção da violência, ou melhor, a proporção da justiça. Então perceba que diz assim: quem ferir a outro
de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Mais à frente a gente vai ver a questão das cidades de refúgio. O verso 3 está falando daquela morte por justiça, né? Se você mata uma pessoa, a família do morto tem direito de restituição, de reparação. Então ela poderia matar você também e fugir para uma cidade de refúgio. Bom, aí diz assim, verso 14: se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás, até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. É exatamente o que acontece na história de José. José do Egito, ele é raptado, os seus irmãos o vendem, e deveriam ter sido mortos, mas não foram, pela graça de Deus. Então não era só uma questão de não ter comida para eles, não ter mantimento para eles. Era uma questão de justiça de Deus. Eles deveriam ser mortos e não foram. Bom, verso 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto, mas vamos lá para o verso de número 24. Antes disso, perceba que aqui no verso 15 e no verso 17 já está também instituída a questão da honra aos pais. Então quem ferir o pai ou mãe, ou quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Essa é a lei do honrar teu pai e tua mãe de uma forma negativa, né? Se nos 10 mandamentos está lá positivo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem, né? E prolongue seus dias na terra. Neste capítulo aqui ele traz de uma forma negativa. Se você amaldiçoar seu pai, se você ferir sua mãe, você será morto, né? E no verso 24, 23, aliás, diz assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É a famosa lei do tabelião, ou a lei do olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento. Nós costumamos dizer que esta lei ela foi abolida e trocada pela graça de Deus, o que, em certo sentido, não é bem uma verdade. É sim real de que a lei foi trocada pela graça, que nós vivemos no tempo da graça, numa certa maneira. Porém, a lei do tabelião, a lei do olho por olho, dente por dente, ela ainda vale na nossa sociedade, né, na vida humana. Por quê? Porque ela fala para a gente a respeito de proporção. Ela traz um princípio de proporção. A justiça precisa ser proporcional. Então, a justiça precisa ser proporcional ao dano. Então, perceba, se alguém fere uma pessoa, ela vai ser ferida de volta. Mas se alguém mata, ela vai ser morta. Existe uma proporção. Se alguém rouba, vai ser preso. Se alguém mata, vai ter uma prisão de um tempo muito maior, ou até prisão perpétua, ou até pena de morte. Então a lei estabelece aqui, né, o princípio da proporcionalidade, que é um dos princípios da justiça, né? Eu não sou advogado, não conheço de leis, mas é um princípio que a lei bíblica estabelece para a gente, o princípio da proporção. Não existe justiça sem um senso de proporção, ou seja, a punição, a correção tem que ser proporcional ao crime cometido, senão há um excesso de autoridade que pode levar a pessoa ao ódio e a cometer outros crimes, ou senão a um afrouxamento da justiça, e aí o que pode levar a uma vida, né, de anarquia, sem respeito às leis, certo? Bom, e aí continua ali tratando dessa questão em relação aos animais. Capítulo de número 22 diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Perceba, né, o seguinte:
ele está dando aqui uma espécie de valor de retribuição para aquilo que foi roubado ou furtado. Então, quem rouba um boi, paga 5. Quem rouba 4 ovelhas, ou quem rouba uma, paga 4. Na verdade, o que se quer dizer aqui é o seguinte, o boi e a ovelha denotam valores. Então, quem rouba algo muito valioso, paga 5 vezes mais. Quem rouba algo pouco valioso, devolve 4 vezes mais no senso de justiça, né? na punição. E aí, irmãos, repare o seguinte, quem roubar algo de pouco valor, devolve 4 vezes mais. Foi exatamente isso que Zaqueu faz quando ele se arrepende, lá no livro de Lucas, capítulo 19, verso número 8, quando Jesus encontra Zaqueu em cima da árvore, fala para ele que vai na casa dele, Zaqueu se arrepende, e aí, irmãos, Zaqueu, ele diz para Jesus o seguinte, Lucas 19, verso 8, se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Perceba que ele segue o padrão da lei. Se ele rouba algo de pouco valor, que seriam os bens ou o dinheiro, ele devolve 4 vezes mais. Ele não devolveria uma vez mais, ele não devolveria 2 vezes mais o valor exato que roubou. Ele devolveria 4 vezes mais, que é o valor estipulado pela lei de Moisés. Então a gente vê como é que a lei do Antigo Testamento é aplicada no Novo Testamento. Aí no capítulo 22, a partir do verso 16, ele traz novas leis civis e religiosas, porque do verso 1 até o verso 15 vai falar das questões de propriedade dos animais e segue-se então o princípio de retribuição de 4 vezes mais ou 5 vezes mais. Por sua vez, a partir do verso 16 nós temos as leis civis e religiosas. Então inicia assim: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Perceba o seguinte, gente, a lei, ela tem o seu tempo, como nós falamos no início, ela está ligada a um certo tempo. Quando a gente lê isso aqui, o verso 16, se alguém seduzir qualquer virgem, na verdade, nós estamos falando aqui de estupro, no nosso dia, nos nossos termos atuais. Então, o que a Bíblia vai fazer aqui? Ela vai trazer uma proteção contra a mulher em situação de agressão sexual. Como é que vai ser essa proteção? Bom, se alguém seduzir qualquer virgem, ou seja, se deitar com ela, se houver algum estupro, a pessoa deve desposá-la e pagar seu dote a tomar por mulher. Ou seja, isso deve ter um custo para essa pessoa. Como foi lá na história, de Diná, lá no livro de Gênesis, filha de Jacó, que é tomada por amor, chefe dos siquemitas. Então acontece exatamente isso, e ali ele tenta se casar com ela, mas não consegue, depois os filhos de Jacó acabam o matando. Bom, é a forma que a lei encontra naquele momento, o que Deus encontra naquele momento, de proteger, de novo, a mulher que naquela ocasião era mais vulnerável naquele momento. Bom, verso 18. A feiticeira não deixarás viver, então uma lei contra qualquer obra de feitiçaria e de magias e qualquer outra religião obscurantista da época. 19. Quem tiver coito com animal será morto, então a condenação à zoofilia, mas não só isso, mas a práticas sexuais ilícitas, que
mudavam a natureza humana, que eram humilhantes e que provavelmente poderiam ser praticadas em algum contexto de religião. Talvez alguma religião obrigasse os seus adeptos a ter esse tipo de prática. Verso 20. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Verso 21 e 23. Agora atenção, porque nós temos uma porção distinta das outras leis. Então, um conjunto de leis diferentes. Diz assim: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Veja, do 21 até o 24, na verdade, nós temos aqui a proteção aos vulneráveis, que são os forasteiros, os estrangeiros, os imigrantes, na linguagem de hoje, a viúva e o órfão. Então essas pessoas são protegidas pela lei de Moisés, são protegidas pela lei do Antigo Testamento. A lei tem um objetivo: proteger o mais fraco, proteger o mais vulnerável da opressão, da injustiça, do poder dos mais fortes, para que não se tenha uma sociedade autoritária, para que não se tenha um domínio através da força. Então a função da lei é isso: proteger para que não haja, proteger o mais vulnerável, para que a gente não viva a lei da força, do poder. Esse princípio impera até os dias de hoje. Então, os mais vulneráveis, no caso aqui, naquela época, os estrangeiros, a viúva e o órfão deveriam ser protegidos pela lei. Bom, vamos então lá no verso 31, que diz assim: sereis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Então, Deus pede aqui a consagração dos homens a partir de uma atitude: não comer carne dilacerada. Mas veja que há um princípio: vocês serão homens consagrados a mim. E esse é o princípio de vida de todo homem e toda mulher, claro, todo ser humano. Nós somos pessoas consagradas a Deus. Por isso nós devemos seguir os 10 mandamentos, seguir a lei de Deus, porque somos homens e mulheres consagrados a Ele. Capítulo 23, veja o que diz assim, verso 1. Não espalharás notícias falsas. Olha que atual, Em termos atuais, não compartilharás fake news. Notícias falsas são crimes, mas são pecados contra a lei de Deus. Então a gente não pode andar por aí espalhando notícias falsas. Nós precisamos julgar, discernir o que é falso, o que é verdadeiro, o que não é. E se há falsidade em uma mensagem, nós não podemos divulgá-las, compartilhá-las. Olha a nossa responsabilidade nas redes sociais. E se você não tem discernimento para julgar o que é falso do que não é, não utilize redes sociais. Não compartilhe notícias falsas. É um mandamento bíblico. Êxodo 23. Bom, verso 2. Não seguirás a multidão para fazer mal. Então é aquele clássico ditado de mãe, Você não é todo mundo. Se todo mundo erra, eu não vou errar também. Não é porque todo mundo faz o errado que ele passa a ser certo. Eu preciso ter discernimento. Eu não posso seguir a multidão para fazer o mal. Verso 3. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Olha aí a questão da proteção ao pobre, ao vulnerável. Aí o verso 4 e 5 são interessantes porque ele traz um outro princípio. E diz assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Esses versículos que diz assim: se você encontrar um animal aí do teu inimigo, veja, o animal do teu inimigo, você vai reconduzi-lo até a casa dele. Não precisa ser do amigo não, é do inimigo. Você está fazendo bem a este animal. Esse texto, ele se reflete, ele ecoa lá uma mensagem de Tiago, capítulo 4, verso 17. Que diz assim: se alguém pode fazer o bem, não faz, este peca.
Então, se você pode fazer o bem, se você está vendo um animal perdido, se você está vendo um animal prostrado ali, adoecido, você pode socorrê-lo, se você pode levar aquele animal perdido à sua casa e você deixa de fazê-lo, você está em pecado. Então, se alguém pode fazer o bem e não faz, este está em pecado. Bom, aí o texto continua com o dever dos juízes, do verso 6 ao verso 9, falando claramente que o juiz não pode perverter o juízo ou seu julgamento, ou seja, ele não pode ser parcial. Verso 9, ele não pode aceitar o suborno, e ele também não pode oprimir o forasteiro, porque vocês conhecem o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. A minha versão traz forasteiro, mas a gente traduz por estrangeiro. Ou seja, o estrangeiro precisa ser protegido. Nós vemos hoje, principalmente nos Estados Unidos, uma opressão aos imigrantes. Isso é contra a lei de Deus. Tá? Em certo sentido, um país ele pode, obviamente, proteger suas fronteiras para que não entrem imigrantes ilegais, e se por acaso ele tem imigrantes ilegais, ele pode deportá-los e tudo certo, mas deve fazê-lo com humanidade, com integridade, respeitando os direitos dos outros, porque eles são seres humanos também. A gente não pode oprimi-los apenas porque estão em situação irregular, certo? Bom, aí traz para a gente o ano do descanso. 6 dias o povo trabalha, 7º ano eles descansam, eles não fazem nada. Esse descanso não é para eles, é para a terra, é para que a terra e a criação possam descansar, certo? O sábado do Senhor, e no final ele fecha o capítulo com as 3 festas que são os pães asmos, que era uma continuação da Páscoa. Então a Páscoa era uma festa que era realizada num dia, mas ela se estendia ao longo da semana, com a festa dos pães asmos, em que os israelitas só comiam pães sem fermento. Aí nós tínhamos a festa da cega, e a festa da colheita. Então 3 vezes, verso 17, 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus para ofertar alguma coisa, para participar da festa, da consagração a Deus. Bom, nós vamos parar por aqui e vamos fazer um outro áudio para falar do restante do capítulo 23, que traz uma outra estrutura, e o capítulo 24.